Colossenses 3, nós vamos ler dos versos 12 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados, em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Santo Deus e Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz, pela oportunidade de sermos conduzidos por Ti, pelo privilégio de sermos Teus filhos e pela oportunidade de nos reunirmos como irmãos, de vivermos em comunidade. Te pedimos, ó Pai, que nessa manhã o Senhor continue a falar ao nosso coração, assim como já falou nessa reunião por meio dos louvores, fala também por meio da explanação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Recentemente eu li uma frase de Arthur Schopenhauer, que diz: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Esse pensador é conhecido por um tipo de filosofia pessimista. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A maioria dos filmes de superação apresentam essa ânsia referida por Arthur Schopenhauer. O filme A Procura da Felicidade mostra um homem, representado ali por Will Smith, ansiando, por conquistas na vida. Ele foi abandonado pela esposa quando a situação ficou caótica, ficou sozinho com seu filho. Em alguns momentos precisou dormir no banheiro de uma rodoviária. Quando conseguia dormir no abrigo, ele conseguia, quando conseguia pegar a fila, e então tinha uma vaguinha lá para ele e o filho dormiram algumas noites em alguns abrigos e tal. E o filme vai mostrar assim essa constante perseguição da felicidade. E, hipoteticamente, ele alcança essa felicidade no final do filme. Já estou dando spoiler aqui. Quando ele consegue o tão sonhado emprego de corretor. Essa era a ânsia de ter. E o filme finaliza com isso, com ele satisfazendo essa ânsia de ter, de possuir. Mas eu fiquei imaginando, se esse filme tivesse uma continuidade, eu creio que logo, logo apareceria o tédio apresentado na frase. O tédio de possuir. Logo, logo ele poderia reclamar: esse emprego não é tudo o que eu imaginava. Esses colegas de trabalho também são irritantes. Meu chefe eu não suporto mais. Talvez bastassem ali 2 anos para ele começar a ficar completamente insatisfeito com aquele emprego. E embora essa frase seja um tanto pessimista, ela representa uma verdade que nos persegue. Quantas e quantas vezes nós não nos percebemos assim, infelizes no trabalho, infelizes na família, infelizes na igreja, infelizes no departamento, no ministério que estamos trabalhando, e parece que a gente se esquece daquele primeiro momento em que a gente tinha um anseio de participar, em que entrar para o ministério de louvor era uma conquista, mas parece que passou um tempo: não estou gostando não desse povo, não gosto das músicas, não gosto disso, não gosto daquilo. Eu tinha um anseio por fazer parte de um pequeno grupo, de alguma coisa. Não estou gostando desse negócio. Não, o pastor já falou uma coisa que eu não concordo, não quero esse negócio, não quero saber. E no primeiro momento, aquela ânsia, muitas vezes a gente se esquece. Eu gostaria de nos levar juntos, Coloco nus porque eu também estou refletindo. Como nós iniciamos 2021, como estamos finalizando, e parece que 2021 e 2020 tem uma continuidade, Parece que não há um marco, não há uma separação. Então,
as minhas reflexões ao final de 2021 carregam 2020 também. Então está sendo assim um ano duplo, porque envolve a pandemia. Como nós iniciamos 2020? Qual era o nosso anseio? Qual era a nossa esperança? Como estamos finalizando 2021? Será que a gente tem murmurado bastante? Será que nós temos sido ingratos? E é isso que me faz refletir. Essa frase de Arthur Schopenhauer, ela representa ou ela sinaliza traços de ingratidão que muitas vezes permeiam a nossa vida. E eu não estou falando do anseio pela conquista, de melhoria, muitas vezes é o próprio Deus que está te conduzindo a algumas situações, né? Enquanto eu estava em Macapá, foi um momento esse período de transição, né? Finalizei o ano de 2020 lá em Macapá, e a sensação que eu tinha é, já deu, está bom, estava orando, colocando diante de Deus, para que tanto a igreja quanto eu tivéssemos um desfecho feliz da nossa história. Mas a minha reflexão é que aquilo que eu enfrentei não foi ingratidão. Houve uma felicidade 3 anos e meio antes, quando eu entrei na igreja, com sonhos, com projetos, e 3 anos e meio após, quando eu estava saindo, o que havia no meu coração era gratidão por tudo aquilo que eu vivi, gratidão pela igreja, gratidão pelas experiências. Mas houve um momento em que eu entendi que era necessário sair. Isso é diferente da insatisfação, da ingratidão, de cuspir no prato que comeu. É diferente. É diferente quando você começa a perceber, poxa, por que eu estou sentindo assim? Você só começa a ver os pontos negativos, você não consegue ponderar os pontos positivos de tudo aquilo que você vivenciou. E essa frase tem um pouco a ver com o texto em que nós lemos, porque a gente observa Paulo, nesses 4 capítulos aqui de Colossenses, vai falar de gratidão, de termos correlatos, pelo menos 7 vezes. E na sequência aqui do capítulo 3, no versículo 15, 16, 17, ele finaliza esses 3 versículos falando sobre gratidão, que a nossa postura deve ser de uma forma, e finaliza então com gratidão. Eu gostaria de refletir com vocês hoje, especificamente nesses 3 versículos. E por que Paulo está escrevendo essa carta inicialmente? Seu principal objetivo é defender os irmãos de uma heresia que estava circulando ali na igreja, uma espécie de gnosticismo no seu início, né? Era uma heresia, os estudiosos chamam de heresia colossense, afrontava a pessoa de Cristo, tinha fortes apelos legalistas e fazia apologia à perfeição, desde que a pessoa tivesse uma espécie de conhecimento, né? Gnose no grego, profundo. E Paulo então escreve essa carta com o objetivo de preservar os irmãos dessa heresia que estava rondando ali a igreja. E uma maneira consistente de uma igreja defender-se desses ataques é a comunhão. É o andar juntos, é o tentar falar a mesma língua, é o viver em comunidade. E é isso que Paulo vai se dedicar especificamente dos versos 12 ao verso 17. Eu gostaria de falar com vocês então hoje sobre o tema uma vida de gratidão é essencial à comunhão. Então, se existia heresia rondando ali a igreja, uma das maneiras fortes de combater a heresia é viver em comunhão. Qual seria uma excelente maneira de viver em comunhão? Desenvolvermos a gratidão. Desenvolvermos uma espécie de felicidade por conta da comunidade a qual participamos. E no versículo 12, Paulo diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E antes de entrar necessariamente nos pontos que eu gostaria de destacar com vocês, essa questão do vínculo, algumas versões usam o termo elo, né? O amor é o elo perfeito. Isso aqui, por exemplo, é um elo que liga a minha chave, não era essa que eu queria usar, não, era outra. Deixa eu pegar aqui. Não foi intencional, não. A câmera vai pegar um pouco melhor. Porque tem um chaveiro do Flamengo aqui. É porque o Lucas veio com a blusa do Vasco na semana passada. Falei, não pode deixar esse negócio impune. Irmãos, esse elo é um elo imperfeito. Quantos já perderam chaves aqui por conta de elos imperfeitos? Né? Se abrem. Principalmente aqueles de cadeado, que é bem frágilzinho. Esses de chaveiro são um pouco mais resistentes, dependendo do chaveiro que você compra. Esse aqui é muito bom, esse chaveiro é muito bom.
Mas tem alguns que você compra, são frágeis, frágeis, frágeis. E aí você deixa pendurado aqui, quando pensa que não, você já perdeu uma chave, porque o elo é frágil. E quando Paulo está dizendo que que o amor é o elo perfeito, ele está dizendo que se nós nos amamos, não é política que vai nos separar. Se nós nos amamos, não é o fato de eu torcer para o Flamengo e o Lucas torcer para o Vasco que vai nos separar. Se é o amor que nos une, nada pode nos separar. Nada pode ser uma barreira entre nós. A questão é que muitas vezes nós temos outros sentimentos e colocamos o nome de amor. E aí no final a gente diz, o amor acaba. Mas isso é estranho, porque a Bíblia diz que o amor não acaba. A Bíblia diz que o amor é um elo perfeito. E se nós somos uma espécie de chaves que são ligados por esse elo, e o amor é o elo perfeito, então nós estamos ligados com as nossas diferenças, né? Com cada um abrindo uma porta diferente, abrindo um cadeado diferente, cada um tendo as suas funções bem definidas, mas unidos pelo amor, unidos por um elo. E é uma reflexão que ela está em evidência nesse momento, até por conta, muitas pessoas estão aproveitando esse momento da pandemia para dizer assim, quer saber de uma coisa? Nem volto mais para a igreja. Eu acho que uma porta aberta para, já que muita gente está saindo, eu saio no bolo ali, não falo nada, para depois não ter que ficar dando explicação para ninguém. Então, vamos aproveitar a onda, vamos aproveitar o momento e muitas vezes a gente sente consideração por pessoas, a gente sente uma alegria em estar perto, e muitas vezes chamamos de amor. Mas se é amor, irmãos, não acaba. Se é amor, é algo que resiste, é um elo perfeito. E então Paulo entra no versículo 15, dizendo que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. E eu gostaria de entrar, então, necessariamente, no primeiro ponto. Queria usar outra palavra, mas primeiro ponto. Gratidão por sermos membros de um só corpo. Olha como Paulo finaliza o versículo 15. E sejam agradecidos. Agradecidos por quê? Agradecidos pelo fato de termos sido chamados em um só corpo. E ele vai dizer no início do versículo 15 que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. O que é o árbitro? É o juiz. É aquele que vai conduzir aquela situação. Estamos passando por dificuldade? Estamos passando por luta? Deixa eu chamar o pastor aqui. Pastor Marquinhos, chega aqui, que o senhor vai ser o árbitro aqui nessa situação. Fulano falou isso, Beltrano falou aquilo. Me botaram nesse meio aqui, fizeram fofoca do meu nome. Seja o árbitro aqui. Aí chega para o seu líder de departamento, olha, seja o árbitro aqui nessa situação. Paulo está dizendo, existem casos e casos. Mas uma das coisas, eu estava conversando com meu pai. Meu pai tem mais de 20 anos de ministério, eu novinho ainda. Essa pandemia estava arruinando meu juízo. Por 7 anos eu pastoreei, eu fui titular de igreja, né? 3 anos e meio lá em Medicilândia, 3 anos e meio em Macapá. E uma coisa que eu estava comentando com meu pai, eu falei, a coisa que mais me desgastou no ministério é picuinha. A coisa que mais me desgastava era situações pequenas, assim, que um pouquinho mais de maturidade as pessoas se resolvem, não precisava nem ficar ligando para a gente, ou chamando a gente para apaziguar. Coisas, sabe, tão simplórias. Não, pastor, é porque o irmão passou por mim, não deu a paz do Senhor, não sei. Porque já teve aniversário do filho dele, ele não me chamou. Aí, passou por mim na igreja e não deu nem a paz do Senhor. Eu não sei o que ele tem contra mim. Não sei se é porque teve uma vez que eu chamei a atenção dele, ou então que eu não deixei ele falar na EBD, ele queria levantar a mão, dei prioridade para outra, acabou o tempo, não deixei ele falar. Não sei o que aconteceu, o senhor precisa intervir nessa situação, porque está insustentável. Que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Isso é o tipo de coisa que você olha assim e fala, Senhor, deixa eu nutrir ódio, não, de repente nem entendo. Aconteceu uma situação, essa irmã, quando estava fazendo piada lá, a irmã Neide, lá de Macapá. Obrigado, minha irmã. Olha o que aconteceu. Ela chegou na igreja, veio de uma outra denominação, e ela começou a ficar, isso ela contando, né? Eu comecei a ficar encucada, que toda vez que eu passava pelo irmão, tinha um momento de comunhão na igreja, né? Os irmãos se cumprimentavam. Lá em Macapá, quando eu cheguei, tinha uma liturgia que eu achei bem interessante, que toda a terceira música era a música da comunhão. Então, toda a terceira música,
Antigamente, né, quando eu pastoreava em Medicilândia, quando o ministro de louvor sentia aquele desejo, não sai do seu lugar, né? Esporadicamente isso acontecia, mas lá em Macapá tinha a liturgia. Terceira música era a música da comunhão. Então os irmãos saíam, se cumprimentavam. E essa irmã então começou a perceber que esse irmão passava por ela, ela disse, se ele não falar comigo, eu não falo com ele, que conversa é essa? Todas as vezes era ela que tinha que falar. Ela disse que teve uma vez que ela estava indo na rua, estava na bicicletinha, na garupa, e ela viu ele de longe. Ela falou, hoje vai ser a prova real. Se ele passar aqui do meu lado, né, Macapá tem algumas vias nos bairros, o pessoal se locomoveu muito de bicicleta. Se ele passar aqui do meu lado e não falar comigo, aí a gente vai ter que conversar. Dito certo, ele passou e não falou. No dia da ceia, ela foi procurar o irmão. Falou, irmão, o que é que o senhor tem contra mim? Aqui, ó, todas as vezes aqui a gente se eu não falar com o senhor não fala comigo. Passo pertinho do senhor, o senhor não falou. A prova real agora foi lá na rua, semana passada, quando a gente passou, o senhor passou por mim e não falou comigo. Qual é o problema que o senhor tem comigo? Irmã, eu só tenho 20% da minha visão. Você só tem 20% da sua visão? Eu só tenho 20%, irmã. E ele, é interessante que ele tocava violão baixo, andava de bicicleta na rua. Então ele tinha uma vida que não parecia que ele tinha baixa visão, né? E aí pronto, depois disso ela virou testemunho. Falei, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as nossas concepções precipitadas. E quantas vezes são coisas que isso nunca chegou para mim. Eu fui saber dessa história quando já estava resolvida. Houve até uma certa maturidade dela, dizendo, qual é o problema? Eu vou procurar esse irmão, porque se tem algum problema, a gente se resolve ali, não precisa nem meter o pastor na história. E aconteceu, que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Existem outras coisas que é tão simples, que você simplesmente fala assim, isso está sendo coisa da minha mente, do meu coração. Isso eu acho que tem a ver com os traumas que eu já enfrentei, e agora parece que todo mundo é contra mim, que ninguém me ama, como diz o pastor Simar, que eu sou o vermezinho do cocô do cavalo, todo mundo me trata assim. Que a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração. Irmãos, nós precisamos ser gratos por fazermos parte de um corpo. Nós precisamos ser gratos por nos reunirmos aqui. Sabe, a alegria de estarmos em comunhão, reunidos. Quantas e quantas pessoas eu ouvi falando assim, eu não vi a hora da gente voltar às reuniões presenciais. Né? O culto online é bom, mas, poxa, nada se compara a gente estar junto. Né? O Léo mesmo estava falando, né? O Léo e a Cida, o voltar à classe, o estar em contato com as pessoas, o estar, essa comunhão gostosa, irmãos, isso é um privilégio. Isso é um privilégio que o Senhor nos deu de fazermos parte de um corpo. Então nós temos a agradecer. Nós temos muito a agradecer. Eu fazendo uma retrospectiva de fevereiro para cá, desde que eu cheguei aqui em Brasília, comecei a atuar aqui em Brasília, eu tenho muitos motivos a agradecer a Deus. Tenho muitos motivos a louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. O que eu vivo hoje é completamente diferente de tudo que eu vivi. É uma oportunidade que eu tenho de aprender, de vivenciar coisas novas. A minha vida hoje está num outro nível. Inclusive, eu estava falando com o pastor Zé Carlos ontem. Eu venho de um local em que eu instruía, eu ensinava, eu falava. Né? Além de ser pastor de uma igreja local, os irmãos sentavam para me ouvir. Eu chego para Brasília e eu sento para ouvir os mestres. Eu chego aqui em Brasília hoje, eu estou é um outro nível da minha vida de aprendizado. Eu saí do nível de instrução e estou no nível de aprendizado. Para mim é um privilégio, quando todas as vezes que o pastor Marquinhos me chama, o pastor Zé fala, meu Deus, subir no púlpito da PIB é um privilégio. Então eu tenho encarado assim, eu espero sempre encarar assim. Eu espero que nunca chegue o tédio de possuir, da frase de Arthur Schopenhauer, né? De nunca chegar assim e falar, já é a mesma coisa, toda pregação. Não, pastor Marquinhos, não conte comigo não, eu vou viajar. Não quero saber de pregar mais um tempo na PIB. Eu espero que nunca chegue, que seja sempre essa alegria, esse privilégio de poder fazer parte de um corpo, de poder somar. Eu acredito que esse é o desejo do nosso coração, é o que precisa ocorrer em nosso coração. Se porventura na sua mente estava assim, mais uma reunião de família, mais uma festa de Natal, mais uma virada de ano, mais a mesma coisa, que possa vir no seu coração nesse momento aquela sensação de, Senhor, obrigado pela minha família. Quantas e quantas pessoas hoje estão aí na luta para tentar engravidar, para tentar ter um filho, gastando quantias exorbitantes para inseminação artificial e tantas outras formas. E eu tenho aqui 3 filhos maravilhosos, 3 filhos abençoados. Tenho essa família que o Senhor me deu. Tenho um cônjuge abençoado. Quantas e quantas pessoas estão em busca do amor e eu tenho o amor. É muito comum entre os homens aquela sede da conquista, né?
aquele primeiro momento, quando você conquista conquista a namorada, a esposa, tudo aquilo, o anseio pela conquista, mas facilmente vira tédio. Porque parece que não tem mais nada. Já conquistei mesmo, o coração dela é meu, já ganhei. Eu falo como homem, não sei como é que perpassa as questões das mulheres. Eu só tenho 8 anos de casado, talvez daqui a uns anos eu consiga entender um pouco mais como é que isso se processa com elas, né? Mas os homens têm muito isso. Por isso que a gente observa, muitas vezes, tantos homens, né, insatisfeitos, tantas situações constrangedoras nas famílias, porque muitas vezes o homem tem isso. Se torna um tédio. O prazer dele é a conquista. O emprego é a mesma coisa, às vezes o casamento se torna a mesma coisa, e às vezes a igreja se torna a mesma coisa. Mas que sejamos agradecidos pelo que o Senhor tem nos dado, pela nossa comunidade, pela nossa família, pela nossa igreja. Segunda reflexão que nós podemos extrair desse texto, no versículo 16, gratidão por podermos edificar-nos mutuamente por meio de canções. Olha o que Paulo diz no verso 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Eu gosto mais da versão corrigida, que a versão corrigida diz: ensinando-vos e admoestando-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Essa versão, ela já diz: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Por que eu gosto mais da corrigida? Porque a partir dos meus estudos, a corrigida, ela apresenta essa ênfase que Paulo dá no ensino por meio da música. Essa versão aqui, ela tira um pouco essa ênfase, né? Instruindo e ensinando-vos com toda a sabedoria, louvando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Na realidade, eu entendo que a música aqui, o que Paulo está querendo dizer é que o ensino ocorre também por meio da música. Ensinando-vos e admoestando-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é a tese do meu livro, né? É o corpo dorsal, a espinha dorsal do meu livro. Então, por isso, eu prefiro a ênfase que a corrigida dá. Mas todas as outras versões vão falar sobre a gratidão no final. Que a canção, se ela seja com ênfase no ensino, ou se a canção ensina, ou se ela é apenas uma repercussão do ensino, tudo deve ser feito com gratidão. Louvando ao Senhor com gratidão em vosso coração. O texto fala da habitação da palavra de Cristo em nós. Imagine, irmãos, as lindas canções proferidas e composta por aqueles que têm a palavra de Cristo habitando em si. Imagina essas canções da igreja primitiva, como eu estudei um pouco isso, observando os trechos de hinos antigos que Paulo insere em suas cartas, a profundidade dessas letras e como eu imagino que elas eram cantadas de maneira tão intensa, sabe? As pessoas colocavam a mente, a reflexão, o coração. E eles eram gratos a Deus. Nós temos cantado ao Senhor com gratidão no nosso coração. A primeira canção hoje retrata isso, né? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Hoje nós temos muito a refletir, a louvarmos a Deus e a oportunidade que temos de cantar, de sermos gratos ao Senhor. Nós temos feito canções de gratidão a Deus. Ultimamente a gente tem visto muitas canções de demonstração dos seus sentimentos, né? É uma crítica aos cânticos modernos. Há um tempo atrás as canções eram mais de exaltação, não tinha-se muito a pessoa inclusa ali na história, mas, né, ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Na hora que eu entro, eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. E tantas outras canções que focavam na pessoa de Deus. A gente agora está vivendo um momento em que as canções apresentam muito o que eu sinto em relação a Ele, o que Ele sente em relação a mim. Não que isso seja errado, porque nos Salmos, os Salmos ali servem como um crivo para nós. Mas parece que há um equilíbrio entre os Salmos em que apresentam os sentimentos, a sua sensação, como você está se comportando em relação a Deus, como Ele se comporta em relação a você. Mas havia também, com muita frequência, esses cânticos de exaltação que excluíam um pouco a pessoa e evidenciavam o ser de Deus. Hoje nós vivemos uma ênfase em que é muito o que eu sinto, quem eu sou, quem Ele é em mim, o que Ele fez por mim. E são reflexões que a gente faz. Mas
não existem tantas canções de gratidão ao que Deus tem feito por nós. É tanto que quando a gente fala assim, música de gratidão, tem duas. É a do Diante do Trono e a do Kleber Lucas. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E a outra é, por tudo que tens feito. Mas são poucas canções de gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Aí tem algumas agora atuais, lá quando a gente vai lá para o Instagram, você quer colocar, aí tem uma, te agradeço, né? Pela graça que me deu, todo o perdão que ofereceu. Essa canção eu só conheço no Instagram. Sem eu merecer. Quando a gente procura lá músicas de gratidão, aparecem algumas, mas não são muitas. Mas que ocorra em nosso coração, que haja em nosso coração, esse desejo de cantarmos ao Senhor por quem Ele é em nossas vidas. A oportunidade que temos de louvar, de engrandecer a Deus, de termos um ministério. Isso fala muito comigo, porque nós temos um ministério de louvor que ajuda no doutrinamento e no ensino da igreja. Depois eu esqueci de trazer meu livro, falei, meu Deus, esqueci de colocar o livro no carro. Mas à noite eu vou trazer, se algum irmão quiser o livro, pode comprar também. E o que eu falo é exatamente isso também, a utilização da música para o doutrinamento da igreja, para o ensino. Por isso que eu sempre costumo orar assim, quando vou começar a pregação. Senhor, muito obrigado. Que o Senhor já falou conosco por meio das canções e continue a falar conosco por meio da explanação da Tua palavra. Então, eu não sou muito daquela ideia de que o louvor é apenas uma preparação para a palavra. Faz parte, mas não é apenas. O louvor já é a palavra cantada. Já tem ensinos ali sendo ministrados, sendo transmitidos à igreja. Tem pessoas que vão ser alcançadas apenas pelo louvor. Chegou a pregação, desligou. Ele deu aquela desligada, deu aquela voada, mas no momento do louvor ele estava ligado. Então, o louvor, a música, também é uma maneira de comunicar o evangelho aos corações das pessoas, é uma maneira também de expressarmos a gratidão por quem o Senhor é, por tudo que Ele tem feito por nós. E a terceira lição que eu gostaria de extrair nessa manhã é gratidão pela autoridade que nos foi concedida à igreja em Cristo Jesus. Versículo 17. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Eita! No primeiro momento parece um peso. Rapaz, tudo que eu fizer em nome de Jesus, como assim? O que eu falar, eu estou sendo um representante de Jesus. O que eu fizer, eu estou sendo um representante de Jesus. Tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Se o pastor Marcos chega para mim e fala, Natan, vai ali e fala assim, 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 você está indo em meu nome. Então tem que falar o que o pastor Marcos falou, não é o que eu acho. Não é a minha interpretação da fala, é o que ele falou. O senhor pode escrever? Entrego direitinho e a sua mensagem chega lá sem ruído. Achei até interessante o que o pastor Marcos falou aqui, acho que foi semana passada. Eu sou responsável pelo que eu falei, não pelo que você entendeu. Então, às vezes, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus. Então, no primeiro momento, você entende a responsabilidade. A ficha vai caindo, você fala, meu Deus, que privilégio. Que privilégio ser alguém que tem a autoridade, um vaso de barro, um vaso frágil como esse, de apresentar um precioso evangelho, de falar em nome de Jesus, de agir em nome de Jesus. Nós somos cartas, irmãos. Paulo vai dizer isso também aos Coríntios. Né? Nós somos cartas de Cristo. Eu costumo ir além, né? Somos as cartas de recomendação de Cristo. Como alguém certa vez disse, as pessoas muitas vezes não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler a sua vida. Nós poderíamos dizer que nós somos um tipo de Bíblia ambulante, que algumas pessoas vão olhar para as nossas vidas e vão falar assim, se essa pessoa é cristã e vive dessa forma, eu acho que tem algum sentido aí para mim. Ou então tantos outros que a gente ouve falar, eu não quero saber desse negócio não, porque os crentes são muito hipócritas. John Piper tem até uma defesa dessa questão, porque algumas pessoas falam assim, eu prefiro estar no inferno com os amigos do que no céu com os hipócritas. Aí ele fala, é bom a gente lembrar que no inferno não haverá amigos e no céu não haverá hipócritas. Né? Então o que a gente precisa realmente fazer, irmãos, é minimizarmos essa distância das pessoas com Cristo e entendermos que nós somos uma embaixada de Deus aqui na Terra, nós somos agência do Reino de Deus. Quando as pessoas, a gente tem as agências dos bancos, temos as embaixadas aqui em Brasília, então tem aí as embaixadas, os consulados. O reino de Deus aqui na Terra tem também a sua embaixada e a igreja. E nós somos esses embaixadores, nós somos os representantes de Deus, e é um privilégio nós assim o fazermos. Quando alguém quer ter contato com o reino de Deus, quando alguém quer ter contato com essa
com os cidadãos desse reino, ele vai procurar essa agência. E essa agência é a igreja. E nós somos a igreja, nós somos esses embaixadores. Então a gente precisa entender a responsabilidade, mas ao mesmo tempo o privilégio de falar: Senhor, obrigado. Obrigado por compreender isso, obrigado por entender isso. E isso, quando nós desenvolvemos, irmãos, essa mentalidade, não se torna um peso. Quando desenvolvemos essa mentalidade, o cristianismo se torna muito mais leve. E muito mais que isso, um privilégio. Um privilégio de podermos falar em nome de Deus. Jesus, quando ele está falando com Pedro, ele diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E isso significa que a igreja está atacando. Isso significa que a igreja está avançando, como se fosse o inferno tentando se proteger com as suas portas, imaginando o cenário da época, né, os muros, aqueles portões em que os inimigos avançavam para derrubar os portões, como se o inferno estivesse tentando se defender da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, dando por meio de Cristo graças, dando por meio dEle, tendo acesso a Deus por meio de Cristo. Senhor, obrigado. Obrigado por falar em Teu nome e a partir do Senhor eu posso chegar a Deus em gratidão. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. E quando nós começamos a observar o cristianismo dessa forma, a comunidade que nós servimos, as canções que proferimos, o Deus que temos autoridade de falar em seu nome, nós podemos chegar a uma conclusão e falar: Senhor, eu sou realmente bem-aventurado. Eu sou realmente mais que feliz. E aí vamos para Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois vós. Até quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo o mal contra vocês, alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Nós somos de um outro reino, irmãos. Nós somos de uma outra nação. E temos o privilégio, a oportunidade de encontrarmos patrícios na igreja. De encontrarmos pessoas que têm a mesma cidadania, que podem ter muitas coisas diferentes, mas tem muito mais coisas em comum. Nós temos as nossas diferenças, mas nós somos gratos a Deus pela comunidade que somos, de uma mesma localidade, somos cidadãos dos céus. Somos pessoas que comungam da alegria de cantarmos em gratidão a Deus. E somos pessoas que falam em nome de Deus, que sejamos a Ele gratos por conta disso, e que venhamos lutar contra a murmuração, contra o tédio de possuir, que tenhamos sempre a alegria, o desejo de conquistarmos um pouco mais e mais, e lutarmos contra essa constatação verdadeira, que a vida é uma oscilação entre o tédio, entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Que sejamos gratos e lutemos contra esse tédio. Quero finalizar com uma frase de Milo Gates que diz: o maior teste de caráter é verificado na quantidade e na força da gratidão que demonstramos. O maior teste de caráter é verificado na quantidade e na força da gratidão que demonstramos. Gratidão é questão de caráter. Vamos orar? Sentado mesmo como você está, feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que temos de te louvar, de te bendizer, de te exaltar. De como igreja, ó Deus, podemos nos reunir. Até mesmo aqueles que estão em casa hoje, por meio da tecnologia, têm essa possibilidade de se comunicar ali no chat, colocam as suas impressões, conseguem glorificar a Deus, aqueles que aqui estão presentes. Deus, obrigado porque o Senhor nos dá formas extraordinárias de vivermos em comunidade, de aprendermos uns com os outros, de cantarmos ao Senhor e de agirmos em Teu nome. Isso é um privilégio. Que não sejamos pessoas que alimentam a murmuração,
não sejamos aquele tipo de pessoas que conseguem olhar apenas o copo meio vazio e não percebem que ele está meio cheio. Que ao final desse ano, ó Deus, consigamos observar as conquistas, que não foquemos nas perdas, nas tristezas necessariamente, mas na resiliência que o Senhor nos deu, na superação, que apesar das dificuldades e lutas, hoje nós chegamos aqui de cabeça erguida e gratos ao Senhor por tudo, até mesmo pelas tribulações, porque elas nos fortalecem e trazem maturidade. Somos gratos a Ti. Obrigado por essa manhã tão maravilhosa na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra e que consigamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que aprendemos de Ti em nome de Jesus. Amém.